Olá, estudante, tudo bem com você? Bom estarmos juntos aqui em mais uma aula, em mais um encontro com você, aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós estamos falando do conteúdo relativo ao PET 3, semana 4. E para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade. E hoje, gente, nós falaremos sobre duas escolas literárias muito importantes para a história literária do Brasil, que é o realismo e o naturalismo. Portanto, nós iremos conhecer a definição de realismo e naturalismo, suas diferenças e principais características. É importante que a gente já tenha em mente algo muito pertinente a este conteúdo de hoje. Primeira coisa, realismo e naturalismo são duas escolas literárias diferentes. A gente sempre fala do realismo junto com o naturalismo, então é muito comum ouvir o realismo acompanhado do naturalismo. Mas nós estamos falando de duas escolas literárias diferentes. Professor, por que então sempre fala do realismo e naturalismo juntos? Porque eles foram contemporâneos. Eles ocorreram na mesma época, eles conviviam em conjunto na sociedade daquela época. Por isso que é muito comum falarmos realismo e naturalismo juntos, mas, enfatizando, são duas escolas literárias diferentes, tá? E aí hoje nós vamos ver as características de cada uma e as diferenças entre elas. Bom, o realismo e o naturalismo foram iniciados no Brasil em tempos de revoluções políticas, econômicas e sociais. E aí a gente vai ver direitinho daqui a pouco quais foram essas mudanças, o que ocorria aqui no Brasil no finalzinho do século XIX, tá? Que tinha tantas mudanças e que acabou influenciando tanto no realismo e no naturalismo, tá? Então nós temos aqui dois importantes períodos históricos que influenciou a literatura. Olha, nós temos aqui então o fim da escravidão brasileira no ano de 1888. Então, quando a gente retoma lá o estudo da história do Brasil, a gente vai ver que, pensando em 1888, a gente tem o fim da escravidão brasileira, assinado pela Princesa Isabel, tudo aquilo que vocês já estudaram em história. E isso é muito importante porque gera uma grande mudança em toda a estrutura social. Primeiro que agora esses fazendeiros eles precisam de repensar a maneira da mão de obra deles. E outra questão importante é que com o fim da escravidão há uma grande marginalização das pessoas negras. Então essas pessoas elas não têm acesso, elas não têm uma assistência pós-escravidão que deveriam ter. E aí isso gera uma marginalização dessas pessoas. Embora a escravidão houvesse terminado em termos técnicos, digamos assim, na prática isso demorou a acontecer muito mais tempo. E em 1889 ocorre então a proclamação da República. Nosso país então torna-se uma república, deixa de manter ali aquele processo político que havia e torna-se uma república, e isso, associado ao fim da escravidão, muda também a economia brasileira. E é neste contexto histórico que o realismo e que o naturalismo, eles ocorrem. O realismo é a escola literária que tem um forte compromisso com a realidade. Tem origem na França e, no Brasil, surge depois do romantismo e antes do simbolismo, compreendendo os anos de 1881 a 1893, o mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Então, olha, temos informações importantes nesse slide aqui.
Primeiro, ele já nos diz que o realismo tem um compromisso com a realidade. Então, essa escola literária tem um compromisso com o que é real, com o que acontece de fato na sociedade. E isso vai gerar uma característica que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe, que é a crítica social. Outra questão importante que tem aqui, ele vem depois do romantismo, então nós já estudamos o romantismo principalmente nas aulas destinadas ao Enem. Então, você, estudante do terceiro ano, acesse também as aulas e assista às aulas que são exibidas nas sextas-feiras, porque essas aulas são destinadas ao Enem, e aí eu venho falando nas aulas do Enem de todas as escolas literárias que já passou pelo Brasil, inclusive o romantismo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o romantismo, as suas características, assista a aula destinada ao Enem, tá? E aí vem Antes do Simbolismo, que é uma outra escola literária também, que nós veremos, mas nas aulas destinadas para o Enem. Então, simbolismo e parnasianismo também haverá aulas destinadas a essas duas escolas literárias, mas exclusivamente para as sextas-feiras nas aulas destinadas ao Enem. Então, ela vem depois do romantismo e antes do simbolismo, e conviveu com o naturalismo e com o parnasianismo. O realismo, ele ocorreu em mais ou menos ali entre 1881 e 1893. Então é mais ou menos neste período, vejam aí que são poucos anos, olha, não são tantos anos. Romantismo, por exemplo, são muitos anos que ele ocorre. As outras escolas literárias é quase o século inteiro. Mas com o realismo não é assim. Ele vai de 1881 a 1893. Isso, gente, claro, mais ou menos, porque já falei com vocês várias vezes que quando se trata de escolas literárias, nós estamos falando de algo que demora para acontecer e demora também para sumir. Então, ninguém acordou em 1º de janeiro de 1893 e falou, pronto, acabou. Não tem mais o realismo. Não é assim. As coisas vão mudando aos poucos, tá? Bom, vamos continuar então. Aí o realismo brasileiro foi inaugurado com a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Então essa aqui é uma figura de Machado de Assis, e aqui uma das capas, porque existem várias capas deste livro, tá? Depende da edição, uma das capas de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Falar de Machado de Assis é algo muito importante para a nossa aula. Porque o Machado de Assis, ele foi um dos grandes, muitas pessoas consideram ele como o maior, um dos maiores, né, ou um dos maiores escritores brasileiros. Ele tem uma grande importância realmente para a nossa história literária. Inclusive, Machado de Assis, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, realmente, ele tem uma grande importância aí que marca a nossa literatura, tá? E aí, ele inaugura o realismo por meio da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Brás Cubas é um homem que é como se ele escrevesse um livro biográfico depois que ele morre. Por isso que é memórias, porque ele está contando sobre a própria vida, e póstumas. Póstumas é pós-morte, tá? Então, é um livro bem legal, um livro bem interessante e que traz críticas sociais importantes e críticas sociais, inclusive, muito atuais ainda. Outra coisa que eu quero enfatizar sobre o Machado de Assis. Eu trouxe essa foto do Machado de Assis porque eu quero que vocês percebam que Machado de Assis era um homem negro. E muitas críticas literárias, muitos pesquisadores da literatura, muitas pessoas principalmente ligadas às mídias, tentam embranquecer Machado de Assis.
Então tem algumas fotos dele que você olha, parece que ele é um homem branco. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui, Machado de Assis não era um homem branco, Machado de Assis era um homem negro, tá bom? Bom, vamos lá. Características do realismo: inversão dos ideais do romantismo, enfoque no homem e no seu cotidiano, crítica social, linguagem simples e objetiva, personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Então, essas são as principais características do realismo brasileiro. A gente precisa de enfatizar que é o brasileiro, porque pode haver algumas mudanças quando a gente pensa em realismo em outros lugares do mundo, tá? Então, essa aqui são as características do realismo brasileiro, tá? E aí, algo que eu quero destacar para vocês, que nós já falamos um pouquinho, é sobre a crítica social. Então, é uma escola literária que tem este compromisso firmado, este compromisso de trazer, por meio da literatura, críticas sociais daquela sociedade ali que ocorria na época. E o enfoque dele é no homem e no seu cotidiano. Então, outras escolas literárias, por exemplo, como nós já vimos, o arcadismo, o romantismo, principalmente ali a primeira fase romântica, que é a indianista, tem um grande enfoque, por exemplo, na natureza, no espaço, e aqui no realismo já é diferente. Lembra que a gente fala inversão dos ideais do romantismo? Então, enquanto o romantismo tinha um compromisso marcado muito grande com a paisagem, com o espaço, aqui, no realismo, o enfoque é o homem e o seu cotidiano. Ou seja, o dia a dia do homem, principalmente nas partes mais urbanizadas da sociedade da época, tá? Continuando então, gente. O naturalismo. O naturalismo surgiu na França também e chegou ao Brasil por meio da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Então, aqui uma imagem de Aloysio de Azevedo e aqui uma das capas, também, né, depende da edição, de O Mulato, de Aloysio de Azevedo. A partir da forte análise social, o naturalismo evidenciava temas e personagens que, na época, eram marginalizados e excluídos das expressões artísticas e literárias. O Mulato foi a obra inaugural do naturalismo no Brasil, mas a obra que eu considero e que muitos críticos literários aí consideram como a mais famosa dessa era aí do naturalismo é o Cortiço, que também foi escrito pelo Aloysio de Azevedo. E aí o Cortiço ele vai trazer justamente essas questões aqui, olha, temas e personagens que na época eram marginalizados. E é interessante pensar porque neste período aqui, além daquele contexto histórico que eu já contei para vocês, que eu já mostrei para vocês, tem algo muito importante que ocorre também nessa época, que é a urbanização. Então é um período que o Rio de Janeiro, por exemplo, ele está passando por uma grande urbanização. E com o fim da escravidão, já disse para vocês, há uma marginalização das pessoas negras. E aí, então, os centros das cidades, eles começam a ser colocados ali de modo que somente pessoas da burguesia, somente uma determinada elite tem acesso, e as pessoas que não pertencem a essa elite, que não pertencem a essa burguesia, começam a ser retiradas dos centros. É onde nasce os cortiços. E os cortiços é como se fosse o avô das favelas, porque é o lugar onde que as pessoas vão de forma periférica. Quando a gente pensa nessa questão periférica, a gente está falando que existe um centro e existe aquelas partes periféricas, as partes distantes do centro. E é aí que nasce os cortiços e, posteriormente, as favelas. Bom, vamos lá então.
Características do naturalismo: linguagem simples, influência darwinista, ênfase animalesca, predominância do cotidiano e ferramenta de denúncia social. Então, olha, aqui a gente também tem uma ferramenta de denúncia social, enquanto o realismo tem um compromisso com a crítica social, tá? Então, os dois ali trabalham com essa questão social. Também aqui é uma predominância do cotidiano. Lembra que o enfoque do realismo é o homem e o cotidiano? Aqui também. E aqui a gente tem duas questões importantes, que é ênfase animalesca. Se você ler o Curtiço, por exemplo, você vai perceber que em muitos trechos o narrador descreve os personagens ou descreve o próprio Curtiço como se fossem animais com características que são pertinentes aos animais. E isso tudo por causa da influência darwinista. Então, há toda a questão científica aqui, o cientificismo de Darwin, que influencia na escrita literária do naturalismo. Continuando, gente, os principais temas discutidos no naturalismo: miséria das cidades, crise da produção no campo, péssimas condições de vida, crítica ao tradicionalismo da sociedade, violência, crimes, sexualidade, política e marginalização da pobreza. Então, estes são os temas que mais são discutidos no naturalismo. E lembra que eu falei antes que os temas discutidos no naturalismo eram temas marginais, ou seja, tema que a elite, por exemplo, não queria saber, tema que a elite não queria discutir, mas que o naturalismo, justamente por causa deste seu viés de denúncia social, ele queria sim discutir. E estes são alguns desses temas. E aqui eu trouxe um quadro para vocês, para que vocês consigam perceber que o realismo e o naturalismo são coisas diferentes. Então, olha, o realismo ele tem uma linguagem direta e uso de adjetivos realistas, enquanto que o naturalismo tem uma linguagem mais simples e uso de regionalismos. O personagem no realismo os heróis são pessoas comuns, com defeitos, e personagens com elaboração psicológica trabalhada. E isso a gente vê muito lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por meio da escrita de Machado de Assis. Enquanto que no naturalismo, o personagem, o ser humano é mostrado como animal, personagens patológicas. A influência do realismo é o materialismo, o universalismo e o cientificismo, e já do naturalismo, objetivismo científico e o determinismo. A narrativa no realismo, as descrições de ambientes e personagens, e uma narrativa lenta, mais detalhada, enquanto que no naturalismo, a demonstração de detalhes, harmonia e clareza na composição da história. E os principais temas do realismo: a vida cotidiana, crítica às instituições sociais e aos valores burgueses, e no naturalismo, sensualismo e erotismo e temas mais sombrios, além do engajamento social. Então, por meio desse quadro aqui, a gente consegue ver algumas diferenças significativas entre o realismo e o naturalismo. Na aula de hoje, então, nós conhecemos a definição de realismo e naturalismo, suas diferenças e principais características. Essas são as referências que eu utilizei para construir essa aula. Muito obrigado a você, estudante, que me acompanhou até agora, e até o nosso próximo encontro.